Isso. Já foi até avisado que a reunião está sendo gravada. Então, a partir de agora, acolho de coração as pessoas que aqui estão e aquelas que irão assistir, né, posteriormente, que nós possamos fazer uma bonita experiência com Pedro e Cornélio, refletindo sobre uma catequese em saída. Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou utilizar alguns slides e depois eu compartilho. Quem quiser esse material, a Célia vai ter e ela poderá disponibilizar para vocês. Nós vamos, na verdade, dialogar com o texto bíblico, com o diretório para a catequese e o documento do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium. Tudo isso, né, nessa noite. Então, vou compartilhar aqui os meus slides com vocês, que também tem o tema da nossa conversa essa noite. Então, a partir de agora, eu, de novo, reforço o pedido para que fechem os microfones, por favor, é que assim fica mais fácil para não ter tanta interferência, né, em nossa conversa. Então, vamos lá. O tema que me foi pedido nesta noite está aí projetado. A vocação do catequista diante dos desafios da igreja em nosso atual momento. Eu sei que a pandemia preencheu, tomou conta de todos os espaços, infelizmente. De fato, as piores previsões se concretizaram, embora ainda tenha quem duvide, quem escarneça, quem faça piadinhas, enfim, não vamos aqui entrar em deméritos, né, sobre essa questão. Mas o fato é que a pandemia nos desinstalou, né? Deu um olhão em todos nós. Então, nesse atual momento, né, nesse contexto que nós estamos vivendo, qual o sentido da vocação do catequista? Qual o sentido da nossa vocação? Porque eu também, falando com vocês, também sou catequista. Então, qual o sentido, né, da nossa... Débora, diz que está um pouco ruim o seu áudio. Por que Então, será? vou ter que pôr só um pouquinho, que eu vou pôr o fone de ouvido. Eu queria ficar sem ele, Tá mas... dando bastante interferência mesmo, acho que não sei se é por conta de ter alguns microfones ainda ligado. Tá bem ruim o retorno, assim, sabe, Débora? Da tua fala para nós. Tem vezes que corta, tem vezes que fica meio gaguejando, tua voz não tá dando para compreender algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Melhorou um pouco agora? Então, vamos tentar... como eu dizia, como eu dizia, então, refletirmos sobre a nossa vocação. A vocação do catequista diante do contexto que nós estamos vivendo, diante de toda essa realidade que nós vivenciamos. Primeiro, como eu dizia, nós vamos fazer uma experiência a partir do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, acompanhando Cornélio e Pedro em uma catequese em saída. Então, nós vamos ler todo o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 48, buscando, né, nos colocar dentro dessa perspectiva. Hoje, tanto o magistério do Papa Francisco, quanto o diretório também para a catequese, vem nos falar de uma catequese em saída. Vem nos falar da necessidade de irmos ao encontro. Então, nós vamos começar a nossa fala pela leitura dos primeiros versículos do capítulo 10. Então, vamos lá em Atos 10, versículo 1 até o versículo 8. Eu vou lendo aqui e vocês acompanham na Bíblia de vocês.
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora nona, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo. Cornélio. Cornélio, fitando-o cheio de temor, disse: Que há, Senhor? O anjo respondeu: Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do... O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço, explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. Então, primeira coisa que nós temos, primeiro personagem, não coisa, desculpa. Primeiro personagem que nós temos aqui, Cornélio. E diante desse personagem, nós podemos nos perguntar: quem é Cornélio? Então, alguns dados de Cornélio para nos ajudar. Primeiro, Cornélio é um centurião romano. Isso significa o quê? Que ele é um soldado, ele é um funcionário do imperador, ele está a serviço do império, e ele é um comandante de uma das menores porções do exército romano. Ele tem aí em torno de 60 a 100 soldados sob a sua responsabilidade. Eu chamo a atenção de vocês para o versículo 2, que nos dá uma importante dica, uma importante descrição de quem é Cornélio. E vou reler o versículo 2. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Quando nós encontramos a descrição de homem piedoso, quando nós encontramos a definição de homem piedoso e temente a Deus, significa sempre o quê? Alguém que não é judeu, né? Óbvio que um homem, né? Um varão, que não é judeu, mas que é adorador do Deus único, que é adorador de Javé. Então, embora ele não... Desculpa, sim, o anfitrião pode, mas eu estou fazendo duas coisas, né? Fazer duas coisas é complicado. Então, eu peço que os participantes tenham me ajudem, por favor, a bloquear os seus microfones, porque não dá para cuidar do slide, falar e ainda, né, bloquear os microfones, desculpa. Então, mas retomando aqui, são as interferências, às vezes no presencial também tem uns cochichos ou outro, né, a gente vai desviando. Então, eu dizia, um homem piedoso, né, não é judeu, não é nascido, né, judeu de nascimento, mas é simpatizante da religião judaica. É alguém que dava esmolas e rezava, isso significa que tinha um coração bom, né, o coração aberto, e é alguém a quem Deus se manifesta. Aqui nós temos alguns pontos interessantes de Cornélio. Não percamos o fio da meada. Nós estamos diante de um pagão não judeu, de um funcionário do império, de um homem de oração, e porque ele é bom, Deus se manifesta a ele.
Deus não se manifesta a Cornélio porque Cornélio está entre os eleitos. Deus se manifesta a Cornélio porque Cornélio é um homem de coração bom, de oração e que busca servir a Deus. Talvez a maneira como Cornélio sirva a Deus não seja aprovada pelos demais judeus, mas Deus se manifesta para ele. E aí, diante disso, eu faria 2 perguntinhas, né? Vamos deixar ressoar. Quantos Cornélios existem em nossa comunidade? A quem nós deveríamos estender a mão? Né? Quem são hoje os Cornélios aos quais Deus se manifesta? Pensemos naquelas pessoas, Cornélio aqui representaria aquelas pessoas que estão distantes das nossas comunidades, que estão afastadas da igreja, afastadas do convívio da catequese, de repente um catequizando que nessa pandemia não deu mais sinal de vida, ou até mesmo um catequista, né? Aquelas pessoas afastadas. Esse é Cornélio, e o simbolismo de Cornélio dentro do texto. Agora, a segunda parte do capítulo 10 nos apresenta um segundo personagem que já nos é mais conhecido, que é Pedro. Então, nós vamos ler, eu convido vocês para lermos do versículo 9 ao versículo 23. Vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade, à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano, havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, eu nunca comi coisa profana ou impura. A voz lhe falou pela segunda vez: não chames de impuro o que Deus tornou puro. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois, o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem estáis procurando. Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro, então, os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. Então, nós temos aqui Pedro. Pedro nos é apresentado. Pedro já nos é conhecido. Nós sabemos quem é Pedro. Mas tem alguns pontos nesse texto que nos chamam a atenção. Então, primeiro de tudo, nós vemos o quê? Pedro rezando. Pedro está em oração e na oração Pedro tem uma visão.
que não entende de imediato. O entendimento de Pedro não foi instantâneo. E qual é a visão de Pedro? A toalha que desce do céu, né, os animais, uma mistura de animais, de aves, de tudo, e a voz que diz para ele comer. Né? Pedro se sente um pouco quase que ofendido, porque ele nunca colocou nada impuro na boca. Aqui tem um simbolismo que a gente precisa refrescar a nossa memória. Com certeza vocês já sabem, né? Só para refrescar a nossa memória, o simbolismo aqui é o animal impuro. Vocês sabem que o judeu não podia comer carne de qualquer animal. O judeu, lá nas suas leis, né, na Torá, ele tinha a lista, ele tinha as regras do que ele devia, do que ele podia, do que ele não podia comer. E alguns animais, a carne de alguns animais, era considerada impura. Esse é o sentido literal. Mas o animal impuro aqui nesse texto, ele é símbolo de uma outra proibição muito séria para os judeus. Eles não poderiam se relacionar com os não-judeus, com os pagãos, que eram considerados impuros. Então, nesse texto, o simbolismo do animal impuro é representar o não-judeu, ao qual o bom judeu não podia se relacionar. Certo? No versículo 14, nós vemos que Pedro quase que se ofende. Ele era um bom judeu. Como que o Senhor podia pedir que ele cometesse uma infração na lei judaica? Ele nunca tinha comido carne impura. E depois, Pedro fica pensando no significado daquilo, porque a voz diz, não torne impuro o que Deus tornou puro. O que isso significa? Pedro fica matutando. Pedro fica, né, meditando, refletindo sobre o sentido dessa mensagem. E aí nós temos, né, nós vemos que no versículo 19, o Senhor quase que decifra a mensagem para Pedro. Mas ele diz assim, desce e tem pessoas aí que estão te procurando. Eu que os mandei, vá com eles. Aí nós vemos que no versículo 20, Pedro parece que não está seguro, né, da mensagem do Senhor. E nem ainda entendeu a visão que ele tem. No versículo 22, quando ele escuta a fala dos homens que foram lhe buscar, parece que ele entende, parece que ele se convence. Começa a fazer sentido. Diante de Pedro, assim como diante de Cornélio, nós podemos fazer algumas reflexões. Primeiro, Pedro é um homem de fé, é um bom judeu, é uma pessoa de oração. Podemos dizer que Pedro anda sempre na linha. Pedro tem uma conduta impecável. Pedro faz tudo certinho. Reza, obedece às leis. Ele não consegue entender na hora a mensagem que recebe. Ele fica um pouco confuso. Ele precisa meditar nessa mensagem. Podemos perceber também uma certa relutância de Pedro em atender a missão que ele recebeu. Para ele não é instantâneo, não é rápido. Então ele fica um pouco
inseguro. E aí, diante de Pedro, as perguntinhas para ajudar a nossa reflexão é a seguinte: quantas vezes nós também não ficamos boiando Ai, que horror. Gente, eu tenho que sair. quando recebemos uma missão? Atire a primeira pedra virtual em Pedro e em mim, quem nunca demorou um bom tempo para entender o que Deus queria lhe falar, queria nos falar. Então, Pedro fica ali, né, meditando, pedindo o discernimento, a explicação, né, a elucidação daquela mensagem. E aí, uma outra perguntinha que eu vos faço e me faço também. Qual é a nossa maior dificuldade para compreender a missão que recebemos do Senhor? O que é mais pesado nesse processo de compreensão? O que dificulta que a gente entenda de uma vez só ou rapidamente, que a gente possa compreender o que o Senhor quer de nós? E assim nós chegamos à terceira parte do texto, que é quando Pedro decide, então, ir até a casa de Cornélio, que tem uns pontos bastante interessantes também. Então, vamos lá. Terceira parte, né, a partir do... Na verdade, é da segunda parte do versículo 23, o finalzinho do versículo 23, até o versículo 33, que nos diz o seguinte: no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos o acompanharam. No outro dia, chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando, com os parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Prestemos atenção, eu vou repetir o finalzinho do versículo 24. Cornélio estava esperando com os parentes e os amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro. Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés em adoração. Pedro o reergueu e disse: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Atenção a partir de agora. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estranho ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandaste chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto: por que motivo me mandaste chamar? Cornélio respondeu: faz 4 dias, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Eu mandei te chamar e tu fizestes bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Então, aqui nós acompanhamos o encontro de Pedro com Cornélio. Pedro que vai até a casa de Cornélio. O que nos chama a atenção nesse texto
É o versículo 28 e 29. Né? No versículo 28, Pedro interpreta a visão que ele teve. Lá no versículo 14. 14 e 15. Aqui no versículo 28, Pedro interpreta: vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. E aqui isso significa o quê? É o Senhor quem envia. E ele envia a quem ele deseja que a mensagem chegue. Não é a quem nós queremos anunciar. Não é a quem nós queremos procurar. É a quem o Senhor quer nos falar, quer alcançar. E aí, mais algumas perguntinhas para nós. A quem nós nos sentimos enviados hoje? A quem nós precisamos estender a mão? Quais casas nós precisamos visitar? Quais barreiras nós precisamos romper? São perguntas, né, que o texto desperta em nós. A quarta parte é dos versículos 34 a 43. E nós vamos ler também, que é a pregação de Pedro. Então Pedro tomou a palavra. De fato, disse: estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo proclamado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, por toda parte. Ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e concedeu-lhes que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam. Todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Aqui nós acompanhamos, nesse texto, a pregação de Pedro. A pregação de Pedro na casa de Cornélio. E o que nós, diante desse texto, o que nós podemos refletir ou captar? Primeiro, nós estamos diante do querigma. A gente, na reflexão da iniciação à vida cristã, muito tem falado sobre uma catequese querigmática, né? A necessidade de resgatarmos a dimensão carismática da catequese. A necessidade de resgatarmos
aquele anúncio, o eco do primeiro anúncio na nossa catequese. E aqui nós estamos diante de um querigma destinado aos não-judeus. Quer dizer, o primeiro anúncio de Cristo, destinado aos não-judeus, aos pagãos. Dos versículos 34 a 43, nós temos o conteúdo do querigma. O que significa esse primeiro anúncio? Então, nós podemos concluir que quando nós falamos do querigma, nós estamos falando do anúncio central da nossa fé, que é a certeza de que Jesus foi enviado por Deus, passou pelo mundo, no meio da humanidade, fazendo bem, padeceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. E as perguntinhas diante dessa parte do texto é: como anda a dimensão querigmática da sua missão? Em quais lugares nós temos mais dificuldades de anunciar? Quem mais precisa do anúncio de Cristo? Pensemos, hoje, no contexto em que nós vivemos. Quem seriam aqueles e aquelas que mais precisam do anúncio de Cristo? E chegamos à quinta parte do texto. E nós vamos ler os últimos versículos. Versículo 44 a 48. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham visto como Pedro, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. Chegamos ao fim, né, do capítulo 10, ao fim do nosso texto. E também aqui nós podemos destacar algumas reflexões. Primeiro, que enquanto Pedro fala, o Espírito Santo age. Porque começa dizendo que Pedro ainda estava falando quando o Espírito foi derramado. E o Espírito é derramado sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. O Espírito não pediu a carteirinha ou a certidão de batismo, né? Os que estavam ali, que estavam ouvindo a pregação de Pedro, receberam o Espírito. E nós vemos, tanto é que nós vemos no versículo 47, a admiração de Pedro e antes a admiração daqueles que foram com ele, né, dos cristãos de origem judaica, porque como os pagãos receberam o Espírito, como nós não temos prioridade? Nós não somos mais perfeitos? Como assim eu estou na igreja há tanto tempo e o Espírito se manifesta a quem chegou aí por último? A liberdade do Espírito. Antes de falarmos desse tema da vocação do catequista, eu quero só pegar um slide aqui e pôr lá em cima, porque eu quero fazer um momento com vocês que nós não fizemos, nós iniciamos já secamente a palestra, né, e não fizemos um momento de pausa, um momento de oração, podemos assim dizer. Deixa eu pegar meu crucifixo aqui.
Então, eu gostaria, deixá-lo aqui, depois, de que nós tivéssemos atenção em alguns pontos que esse texto vai nos ajudar. Antes de darmos continuidade para essa conversa, vamos pensar em algumas figuras desse texto, em alguns símbolos desse texto. Nós temos Cornélio, que aqui simboliza, como eu dizia antes e repito agora, as pessoas afastadas, as nossas famílias, né? As famílias da catequese, melhor dizendo, os catequizandos, as pessoas que estão afastadas da nossa comunidade. E agora eu te pergunto, quem nessa noite você colocaria a plaquinha de Cornélio? Talvez você se sinta como um Cornélio nessa noite. Um pouco afastado, cansado. Ou tem alguém que para você representa o Cornélio de modo mais intenso? Pedro simboliza a nós catequistas, de modo especial, mas todas as lideranças da igreja, todos os agentes de pastoral. Representa aquelas pessoas que estão do lado de cá e são instigadas a estender a mão, e precisam estender a mão, precisam ir em busca, precisam sair ao encontro. A casa de Simão é o espaço da comunidade igreja. É a nossa zona de conforto, o espaço onde nós nos sentimos cômodos, do qual nós falamos, esbravejamos e queremos que as pessoas cheguem, que as pessoas venham. Mas é aquele espaço também que nos instiga a sair. A casa de Cornélio é o espaço do anúncio. E o Pedro que vai até Cornélio representa essa igreja em saída. Esse ir em busca. Então, olhando para esses paralelos aqui, eu gostaria de convidar a vocês para um momento de oração. Que nós nos colocássemos na presença do Senhor, assim como o que Pedro e Cornélio têm de semelhante? Ambos se colocam na presença de Deus com tudo o que eles têm, de coração aberto. E eles rezam. Então, nós, como catequistas, vamos nos colocar na presença de Deus de coração aberto. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer que realizemos com a nossa vocação? O que o Senhor nos pede? A quem nós somos enviados? A quem nós somos instigados a estender a mão, a buscar a acolhida? De que lado nós estamos? Do lado de Pedro, que, embora relutante, mas sai e estende a mão? Ou do lado de Cornélio, que precisa ser resgatado, que precisa ser alcançado? Se coloque diante do Senhor e repita no seu coração: Senhor, que queres de mim? Porque nós vamos falar de vocação do catequista, mas a vocação do catequista está desenhada nesse texto bíblico. A vocação do catequista
ser aquele cristão, aquela cristã, batizado, batizada, que foi chamado por Deus para que o seu evangelho chegue até aqueles que ele desejar. Para que o anúncio do Cristo alcance aqueles que precisam ser alcançados. Para que diante da cruz e por força da cruz, o Senhor alcance a todos. Então, guarde no seu coração de que lado você se encontra, você está. Quem é você nessa noite? Você é o Pedro que precisa ir ao encontro? Ou você é o Cornélio que precisa ser resgatado? Agora nós vamos falar, ainda temos um tempo, nós vamos falar sobre, dialogando com o diretório para catequese, sobre a vocação do catequista. A identidade e a vocação do catequista. E aí nós vamos ver que nós, embora muitas vezes nos sintamos como Cornélio, precisamos estar no lugar de Pedro. Precisamos agir como Pedro. Primeiro, o diretório vai nos dizer, no número 110, né, que a nossa vocação tem a sua raiz no batismo. O serviço que nós vivemos dentro da comunidade, ele nasce, ele brota do nosso batismo. Né? Então, quem é o catequista? Nos diz o diretório. É um cristão que recebe um chamado particular de Deus, e ao receber esse chamado particular de Deus, ele é feito partícipe da missão de Jesus. E qual é essa missão? De introduzir os discípulos em sua relação filial com o Pai. Então, nós vemos que, ao assumir a nossa vocação de catequistas, ao responder sim a esse chamado, nós somos colocados na posição de Pedro. Aquele que precisa sair. Mas não na posição de Pedro como o chefe, como autoridade, como aquele que é o primeiro apóstolo. Não, na posição de Pedro, como aquele que precisa sair e ir ao encontro de Cornélio. Por quê? Porque se nós não fizermos esse movimento, o relacionamento, a relação filial dos nossos catequizandos com o Pai ficará truncada, não vai acontecer. Porque eu sou a mediadora, eu sou a participante desse processo. O grande protagonista é o Espírito Santo. Mas eu, eu sou convidada pela minha vocação a ajudar nessa aproximação. Segundo o número 113 do diretório, o perfil que se pode traçar do catequista tem alguns pontos bastante interessantes. O catequista vai ser testemunho da fé e guardião da memória de Deus. Não só nesse tempo de agora, mas em todos os tempos. Enquanto você responder positivamente à sua vocação e exercer o serviço de catequista, que memória de Deus você tem guardado? Que memória de Deus você tem testemunhado? Pedro leva uma mensagem
que provoca, que suscita a conversão. No final, Cornélio pede que Pedro continue, fique lá. Quer dizer, o anúncio que Pedro fez foi tão importante, foi tão convincente, que Cornélio pede que Pedro permaneça. O catequista é também mestre e mistagogo. O que nós vemos de Pedro? Pedro é mestre quando anuncia, quando ensina, quando transmite o conteúdo, a verdade de fé que ele tem. O Cristo ressuscitado. Mas Pedro também é mistagogo quando ele conduz aquele povo à experiência da plenitude do encontro com o Espírito. Então, nós catequistas, ao mesmo tempo que temos a missão de transmitir o conteúdo, nós precisamos conduzir a experiência desse mesmo conteúdo. O catequista é chamado a ser acompanhador e educador. Daqueles que lhe foram confiados pela igreja, especialista na arte de acompanhar. O catequista é chamado a ter competências educacionais, a saber ouvir, a saber entrar na dinâmica do amadurecimento humano, a ter paciência, a ter senso de gradualidade, a ser especialista em humanidade. O catequista não é um mero transmissor de uma verdade que não diz respeito a ninguém. O catequista partilha experiência de vida, experiência de fé. Ajuda, acompanha os seus catequizandos a fazerem experiência do encontro transformador com Jesus. E aqui diz também de ser especialista em humanidade. Quer dizer o quê? O catequista sabe se preocupar, sabe cuidar do outro e sabe cuidar de si mesmo. É aquele que estende a mão aos Cornélios que encontra ao longo da sua caminhada. É aquele que olha para a pessoa e vê a pessoa, não o pecado ou o erro que essa pessoa cometeu. Que aceita se colocar numa relação de proximidade, para que possa acompanhar quem lhe foi confiado pela igreja. Agora, o meu convite é para nós, através da Evangelii Gaudium do Papa Francisco, aprofundar ainda mais essa nossa reflexão. E nós vamos retomando tendo presente esses paralelos, né, dos personagens e do texto bíblico com situações no nosso contexto. Eu gostaria de conversar com vocês sobre 4 verbos que marcam a igreja em saída, a catequese em saída. E que estão na Evangelii Gaudium número 24. Falar da vocação do catequista nos tempos atuais é falar desses 4 verbos. Por quê? Porque a catequese, ela precisa se envolver com os catequizandos. Isso significa o quê? Entrar na vida dos catequizandos. Se Pedro não tivesse entrado na casa, isso significa o quê? Entrar na casa de Cornélio, entrar na sua vida, se envolver com a sua realidade, encurtar as distâncias, abaixar-se no nível dos catequizandos, não se rebaixar, mas
colocar-se no mesmo nível deles para com eles crescer. Assumir a vida humana em sua inteireza. Tocar a carne sofredora de Cristo. Ter uma relação tal com os seus catequizandos, que os seus catequizandos reconheçam a sua voz, a maneira das ovelhas que reconhecem a voz do pastor. O catequista também precisa, movido pela força da sua vocação, acompanhar, envolver, acompanhar e acompanhar o quê? Acompanhar a humanidade em todos os seus processos. Lembrando que a evangelização, que a catequese, ela patenteia muita paciência. E nos pede que evitemos a nos deter muito tempo a considerar as limitações. Pensemos se Pedro ficasse preso nos motivos contrários à sua ida até a casa de Cornélio. Cornélio era estrangeiro, Cornélio era pagão, Cornélio era funcionário do imperador romano, era soldado, era funcionário do império. Pedro nunca tinha ouvido falar de Cornélio, não sabia quem ele era. Ah, Débora, mas Deus falou para ele que os homens que estavam lá quem vai saber se é verdade? E se não fosse se fosse uma cilada para ele ser entregue, para ele ser preso? Então, se Pedro tivesse parado só no C, o evangelho não teria alcançado Cornélio e a pequena comunidade que se reuniu na casa de Cornélio. Se nós pararmos apenas nas limitações, no contrário, naquilo que dificulta a nossa missão de catequistas, a evangelização vai ser prejudicada. Eu não estou dizendo, por favor, né? Eu não estou dizendo que nós não temos dificuldades. Não é isso. Por vezes, a nossa missão se torna pesada demais. Mas nós precisamos ter essa convicção que é motivada por esse próximo verbo, o frutificar. Que significa o quê? Acreditemos na força da semente que a gente semeia. Acreditemos na força fecunda da palavra e tenhamos presente, Deus nos espera. Cornélio que manda chamar Pedro. Quer dizer, Deus se antecipa com Cornélio. Pedro estava ali para anunciar o evangelho. Mas, nessa situação, Cornélio que se antecipa. A ânsia, o desejo por ouvir, por querer saber o que Deus tem para lhe falar, ele vai em busca de Pedro. Por isso, nós somos desafiados a encontrar um modo de fazer com que a palavra se encarne na vida, por meio da nossa ação catequética. Acreditando na força fecunda da palavra e não cedendo à ansiedade da colheita. Ah, porque meus catequizandos não dão retorno, porque os catequistas não querem, por quê? Vamos semear, vamos nos encantar, nos apaixonar por essa grandiosidade que é a mensagem do Evangelho. E vamos lançar as sementes, na certeza de que o Evangelho alcançará a todos. Para que nós possamos festejar, para que nós possamos celebrar.
nos tempos atuais, no momento em que nós vivemos, festejar a nossa vocação de catequista significa o quê? Significa celebrar cada pequena vitória, cada passo em frente. Olha a beleza de quantas pessoas que desejariam participar dessa formação de hoje. Quer dizer, os nossos catequistas, os catequistas aí da Diocese de Guarapuava, têm ânsia pela formação. Eu falei, brinquei com a Célia no início que ia ser uma loteria, né? Chegar primeiro. Parece quase os medalhistas olímpicos. E sem primeiro conseguiriam participar da formação hoje. Então, quantas pessoas que se sentem motivadas, que se sentem chamadas a aprofundar sobre a sua vocação. Por isso que isso faz com que a gente perceba o quê? Que o bem avança. E avança, e ele avança muito mais quando nós nos deixamos também contagiar pela beleza do Evangelho. Quando nós não somos evangelizadores carrancudos, o Papa diz, com cara de vinagre, cristãos de uma quaresma sem Páscoa, não celebrar. O que nos motiva, o que nos encanta na catequese, o que nos torna feliz na catequese. Por que eu me sinto feliz na catequese? O que eu gostaria nesta noite de celebrar, de agradecer a Deus, de destacar como algo que me dá prazer na caminhada catequética. Por isso que nós percebemos, então, que brota alguns desafios dessa compreensão. E o desafio é amplo, é olhado dentro da visão da catequese, da igreja, desculpa. Porque se trata de uma conversão da maneira de se compreender a igreja. É justamente sair de uma igreja voltada para si, de uma igreja fechada, de uma igreja que se movimenta e atua pela força do tradicionalismo, não precisa ir até ninguém, porque está lá de portas abertas, entra quem quer, vem quem quer, chega no momento que quiser, onde tudo é pensado em vista do conservar, do defender, do fazer progredir. Nós precisamos passar dessa visão de igreja para uma igreja missionária, desinstalada, uma igreja de pequenas comunidades, uma igreja como essa imagenzinha que tem aqui, com Cristo no centro e que alcança cada pequena célula. Uma igreja que sai da casa de Simão, o curtidor de tendas, e vai até a casa de Cornélio para favorecer a experiência com o Evangelho. Não é uma igreja que sai da casa de Simão, o curtidor de tendas, e vai à casa de Cornélio para condenar. Porque Pedro tem o Evangelho no coração. E ele chega compreendendo, por isso que eu brinco, né? Que mais do que a conversão de Cornélio, nós temos a conversão de Pedro. Pedro vai compreendendo ao longo do caminho a mudança que precisa ser feita e que, de fato, o Evangelho é para quem o Senhor decide. A missão de Pedro é anunciar, para que possa chegar aos mais distantes. E, por isso, transformar a igreja em uma casa de iniciação à vida cristã, na qual a formação é continuada, na qual se compreende a importância da iniciação, na qual acontece uma valorização litúrgica e a pastoral é uma pastoral orgânica. É uma igreja, como a imagenzinha está aparecendo aqui, né? Que é um círculo, né? É uma
podemos dizer, estão na mesa redonda do discipulado, mas existe sempre lugar para mais um. Existe sempre uma brecha, um espaço para entrar. E agora eu vou tentar passar, acredito que dê certo, um pequeno vídeo, talvez já conhecido de vocês, que ajude a fechar um pouco essa nossa reflexão. Ele não tem fala, tá? Então, não se preocupem, dizer, não estou ouvindo nada, só... Mas ele não tem áudio mesmo para ser... São as imagens. Prestemos atenção. E eu concluo com esse pequeno esquema, né? A igreja em saída é aquela que toma a iniciativa. E a igreja, Casa da Iniciação à Vida Cristã, é aquela que acolhe e inicia. Então, a nossa vocação, o nosso chamado à catequese é para que nós sejamos uma igreja em saída, que nós sejamos uma igreja em saída, capaz de acolher, capaz de tomar a iniciativa e capaz de iniciar. Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento para voltar à tela normal, né, pelo menos ver um pouquinho mais de gente. O que de tudo isso que nós vimos, né? O que nos sobra, o que permanece? Primeiro, a certeza de que nós somos vocacionados e vocacionadas, chamadas e chamados por Deus para para fazer com que o Evangelho alcance a todos. E aí, diante disso, a gente precisa se perguntar: o que é preciso fazer hoje para que o Evangelho alcance a todos? Qual é o meu desafio? Qual é a minha missão? Então, eu gostaria de que a nossa conversa de hoje à noite nos ajudasse a respirar fundo, nos colocarmos diante do Senhor de coração aberto. Porque aí vem a segunda conclusão que nós podemos tirar da nossa reflexão de hoje. O Senhor se revela a quem tem o coração aberto. O Senhor se manifesta a quem tem o coração aberto. Eu sei que às vezes isso pode parecer um pouco estranho, difícil de ouvir, porque a gente tem todo um esqueminha
Atire a primeira pedra virtual em mim, quem nunca teve que sair dos seus esquemas para compreender o que Deus quer que você faça. Ou que nunca fez a experiência do Deus que se revela completamente fora de esquema, fora do planejado. Você vai com todo o ânimo, com tudo preparado dentro das tuas ideias, e Deus te dá uma rasteira e no final você diz, Senhor, é por você mesmo. E aí tem um terceiro, então, a convicção de que nós somos chamados e enviados para anunciar o Evangelho, a certeza de que Deus se revela a quem abre o coração, quem tem o coração aberto, e a necessidade de estendermos as mãos. Qual a exigência da vocação de catequista nos tempos atuais? A exigência de estender as mãos, de sair, de ir ao encontro. Não estou mandando, por favor, sair de casa, né? Fazer aglomeração, não é isso. Mas ir ao encontro do outro. Estender a mão. Acolher. E ter atenção, né? Concluindo, ter atenção para perceber os Cornélios espalhados em nosso meio. Aquelas pessoas que precisam do Evangelho, que precisam de nós. E tudo isso, né, fechado, né, com a certeza de que o Senhor nos precede. E é Ele que atua, é Ele que faz a semente crescer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos catequistas, queridas catequistas, que estão aqui e que irão assistir depois essa nossa formação. Não nos esqueçamos, nos coloquemos diante do Senhor com o coração aberto e perguntemos, Senhor, que queres de mim nesse tempo? Que pedes de mim nesse contexto? Estamos diante de ti. Essa era o que eu tinha para partilhar com vocês, né? Não sei se temos, Célia, alguma interação, alguma pergunta, alguma partilha. E se não tivermos, eu gostaria de mais uns 10 minutinhos só, para nós fazermos um momento de oração, um momento de interiorização de tudo isso que nós fizemos, né, que nós falamos. Vamos fazer assim, eu concluo mais esses 10 minutinhos, e depois, se tiver alguma interação, o microfone, prometo a vocês que eu fecho o meu microfone, tá? E deixo que vocês falem um pouco também. Minha proposta, então, agora é a seguinte. Se você se sentir motivado, fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre a Bíblia, ou olhar se você tem um crucifixo, uma imagem aí perto, ficar em uma posição que nós possamos rezar, nos conectar com Deus. Nós acompanhamos Cornélio, nós acompanhamos Pedro, nós ouvimos tantas coisas, e agora nós queremos nos colocar diante do Senhor. Então, se você quiser fechar os seus olhos, mas coloque a sua mão sobre a Bíblia. E tente relembrar do seu início na catequese. Tente se lembrar do momento em que você foi convidado, ou que você se dispôs, ou que você foi meio que pescado
para a catequese. Talvez alguns já tenham uma certa caminhada. Outros estão começando agora. Mas qual foi o momento inicial? Seu primeiro encontro com a catequese, agora como catequista, como coordenador. Traga isso de novo à sua mente, ao seu coração. E agora se imagine diante dos dois personagens principais no texto que nós lemos hoje, Cornélio e Pedro. Quantas vezes nós não nos sentimos na pele de Cornélio? Afastados, cansados. Aqueles que esperavam por uma mão estendida, que necessitavam de uma mão estendida. Quantas vezes na nossa missão de catequistas nós nos sentimos cansados, magoados, por que não dizer entristecidos? A missão parece pesada demais. E a gente pensa em se afastar. E aí, nessas horas, o Senhor inspira em nós pensamentos que nos fazem retornar. É como se o Senhor olhasse para nós e dissesse: eu estou com uma saudade danada de você, volta para perto de mim. Então, coloque neste momento nas mãos do Senhor o Verbo encarnado, aqueles momentos que a sua catequese foi pesada, que a sua vocação pesou. Aqueles momentos em que não foi fácil ser catequista, ser coordenador. Peça que o Senhor acalente o seu coração. Peça que o Senhor lhe mostre o que você deve fazer, os caminhos que você precisa seguir. Peça que o Senhor lhe ajude a compreender a vontade a vontade dele para a sua vida. E agora vamos olhar para Pedro, a figura de Pedro. A figura do catequista, o catequista ideal. Lembremos que Pedro teve dificuldade em compreender o que o Senhor lhe pedia. E que mesmo sem entender por completo, ele vai. Ele se coloca a caminho. Lembre de todos aqueles momentos que você se levantou e se colocou a caminho. De todos aqueles momentos que, por meio de uma leitura bíblica, de um momento de oração, de uma palavra amiga, de uma ajuda, você sentiu como se o céu se abrisse. Pedro também nos mostra a importância do colocar-se a caminho, do assumir a sua vocação de catequista com seriedade. Lembremos, se Pedro não tivesse ido até Cornélio, talvez Cornélio ficaria sem encontrar-se com o Evangelho, ficaria sem a experiência do Espírito. Você já parou para pensar que se você não fosse ao encontro dos seus, que se você não for ao encontro dos seus catequizandos,
Se você não preparar o seu encontro de catequese, se você não realizar o seu encontro de catequese, o seu catequizando ficará sem a oportunidade de encontrar-se com o Evangelho? Ah, Débora, mas isso é comprometedor. É, mas a vocação de catequista é comprometedora. Desafia. Mas lembremos do final do capítulo 10, do final da história de Cornélio. Quando o Espírito é derramado e todos se alegram, todos rejubilam pelas graças que conseguiram, festejam, celebram. Que nós possamos nos reunir muitas vezes para celebrar. Que nós possamos depositar no altar todos os nossos dons, todas as nossas ofertas, toda a nossa vida, e pedir que o Senhor as aceite como oferenda de suave odor. É, catequista, você precisa estender a mão. E muitas vezes a gente quer continuar de braços cruzados. Saibamos estender a mão, abrir os braços, acolher. E tudo isso nós pedimos que o Senhor nos ajude. Que também, como Pedro, nós sejamos conduzidos à compreensão da nossa missão. Mas que em momento algum a gente pare, porque não a conhece 100%. Que nós saibamos confiar. Que nós saibamos confiar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos e minhas queridas, eu mais uma vez agradeço de coração, né? Não estou me despedindo 100%, porque, como eu disse, agora eu fecho um pouquinho a minha boca, mas deixo também um pouco, seja pelo chat, seja pelo microfone. Agora sim, vocês, quem quiser falar, abre o microfone, né? Mas se tivermos alguma partilha, alguma ressonância desse momento, alguma pergunta, temos aí alguns minutos ainda para podermos conversar. A palavra está com vocês. Olá, Débora, muito obrigado pela sua explanação, né? É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Eu sou João Rafael, seminarista da Diocese aqui de Guarapuava, né? Faço parte da equipe central diocesana de catequese, né? Junto com o Padre Jair, Padre Gilson, a Dani, que está aqui conosco nos acompanhando, a Célia, né? O Gabriel. E, em primeiro lugar, parabenizá-la por ser essa pessoa iluminada que você é, e diante de tantos desafios, de tantas coisas que nós tivemos hoje, você pôde manter a tranquilidade, pôde, né, manter a calma aí e nos presentear com essa bela explanação. Interessante de tudo que você falou, né, uma frase que fica muito para mim, que não foi falada abertamente, mas quando diz que o Senhor se revela a quem está de coração aberto, né? Ela se faz presente, que é o encontro pessoal com Cristo, né? A CNBB, ela está batendo muito nessa tecla do encontro pessoal com Cristo, né? E desde as primeiras formações nos seminários, né, nas formações dos agentes de pastoral, né, sempre bate nessa tecla, né, encontro pessoal com Cristo. E hoje em dia nós vemos aí uma grande dificuldade, né, de as pessoas não terem esse temor de Deus, né, como tinha o Cornélio, né, ou muitas vezes levam seus filhos para catequese somente por questões sociais, porque a minha avó fez a primeira comunhão, etc.
Mas para encurtar um pouco a fala aqui, né? Como fazer, né? Como fazer que as pessoas e nós mesmos tenhamos esse encontro pessoal com Cristo. Em outras palavras, como testemunhar o nosso encontro para essas pessoas que aí estão, né? Como você fez agora há pouco também, através dessa oração, foi um encontro, né? Mas como atingir, de fato, essas pessoas, né? A fazer com que elas tenham esse encontro pessoal com Cristo. Pois bem, João Rafael, essa insistência no bom sentido, né, da importância, mudando, esse resgate da importância, né, da centralidade do encontro pessoal com Cristo, nos vem mais forte desde a Conferência de Aparecida, então já em 2007. Se você pegar o documento de Aparecida, você vai ver lá no 6º capítulo, quando ele fala da formação do discípulo missionário, o primeiro passo é o encontro pessoal com Jesus Cristo. E a iniciação à vida cristã retoma isso, né, colocando o sentido de que é esse encontro que é a mola propulsora de todo o processo. Resgatando um pouco o documento de Aparecida, lá vai colocar também os lugares que esse encontro se dá. Então, justamente a catequese, os momentos de espiritualidade, as celebrações, principalmente as celebrações litúrgicas, a leitura orante. Então, por isso a insistência, aqui nós temos, aqui em Curitiba, o nosso arcebispo, Dom Peruso, que ele tem o samba da nota só, que é leitura orante, que nada mais é do que você se colocar diante da palavra, né? Você deixar que a palavra converse com você. Eu não sei se eu tenho uma resposta para como efetivamente, né? Porque o encontro, ele também está, podemos assim dizer, no âmbito do mistério, né? Nós temos passos para facilitar esse encontro. E os passos para facilitar são o quê? Uma catequese muito bem preparada, um catequista que cultive a sua espiritualidade. Você é seminarista, me permita puxar um pouquinho, né, a orelha, né, dos seminaristas, e celebrações eucarísticas com homilias bem cuidadas. Nós vemos muitas vezes, e aqui me entendam, por favor, não é que eu sou alguém que rejeita a tradição, mas nós vemos muitas vezes o retorno a certas práticas que esvaziam um pouco o sentido da liturgia, o sentido da espiritualidade. E a espiritualidade cristã, ela passa, deixa eu pegar um outro que é maiorzinho aqui, ela passa por esse símbolo aqui, o símbolo da cruz, que revela o quê? Que revela a encarnação. Então, uma catequese bem preparada, uma celebração bem preparada, que favoreça a interiorização, uma vida de oração alicerçada na palavra. Eu acredito que uma das grandes dificuldades hoje nas famílias é que as famílias não rezam mais, ou rezam muito pouco. E aqui eu não estou dizendo você tem que rezar o terço todo dia, também não estou desprezando, porque eu sempre digo assim, eu venho de uma realidade, nós não rezávamos o terço em casa todos os dias, mas a minha mãe, toda noite, da cama dela, fazia com que nós rezássemos, e cantássemos Mãezinha do Céu, e não rezasse para ver. Tem voz para esgoelar o dia inteiro e agora não reza. Né? Então, a mãe ensinava a rezar, a avó ensinava a rezar. Eu fui ensinada pela minha avó, pela minha mãe. Então, falta isso, né? Eu só discordo de você num ponto. Sem dúvida, as crianças, na grande maioria, são trazidas à catequese por motivos
aleatórios, mas ainda são trazidas. Então, esse é o nosso espaço. Eu entendi o que você quis colocar, eu só queria acentuar que são os Cornélios do hoje, sabe? Então, como facilitar esse encontro pessoal? Não diria como garantir efetivamente, porque eu disse é do âmbito do mistério, mas como facilitar? Primando pela catequese, por uma catequese bem preparada, por uma celebração bem preparada, e por uma espiritualidade alicerçada na palavra. Acredito que são alguns pontos que podem nos ajudar. Perfeito, melhor impossível. Acho que pode nos ajudar muito, melhor impossível. Então, vamos abrir aqui, se alguém gostaria de fazer algum comentário, né, por gentileza, né, abra o microfone, tá bom? E pode falar, né, lembrando aquela questão, né, um de cada vez, né? Então, por favor, está aberto agora para quem quiser partilhar. A minha dificuldade é de a gente explicar a Bíblia para as crianças. Eu não consigo. E o que a gente tem que fazer? Elaine, por isso que a gente insiste na formação dos catequistas, sabe? No contato, nós, católicos, e aqui a gente tem que dar a mão à palmatória, nós, católicos, não temos uma história de muita proximidade com a Bíblia, de estudo sério. Nesse ponto, os nossos irmãos evangélicos, mas é uma leitura fundamentalista, ele só decora a Bíblia para atacar os católicos, e nós não decoramos a Bíblia nem para nos defender. Nós ainda temos como que eu posso dizer, um resquício daquela ideia de que você não pode estudar, de que você não pode... Então, o que fazer? Ir em busca de cursos, de formações, de momentos que eu possa aumentar a minha intimidade com a palavra. Hoje nós temos muitos materiais, subsídios básicos. Mas eu não gosto de ler, mas eu não... Só que não tem outro meio, né? Precisa estudar, né? Precisa procurar se formar nessa dimensão. Isso não é de uma hora para outra. Então, você estuda, você reflete, você faz os seus exercícios, você vai aos poucos, né? Boas traduções da Bíblia que tragam algumas introduções, notas de rodapé que vão te ajudando. Mas não tem outro caminho, senão procurar formar-se, né, e aprofundar no estudo bíblico. Curso bíblico que eu fiz. Só que quando a minha amiga morreu da catequese, ela ensinava um jeito. E eu não consigo pegar o mesmo jeito que ela fazia. E a Lucélia está me ajudando. Uhum. Sim, cada uma tem a sua maneira, a sua didática. O importante é que se esforce, porque não é o jeito de um ou o jeito do outro, é o jeito da igreja. É a maneira como a igreja lê e interpreta as escrituras. Então, por isso, a formação é tão importante. Mas Perfeito. Obrigado, Elaine. De nada. Eu sou catequista aqui de Guarapuava, do santuário. Opa, coisa boa. Desde já eu agradeço a sua dedicação. Só o fato de você estar aqui já demonstra para nós que você está aí aprendendo e querendo crescer cada vez mais. Cuida, Gui. Oi. Parabéns. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer alguma pergunta? A Thaís, por favor, Thaís, pode abrir o seu microfone, sua câmera, seu microfone, pode falar. Deixa eu só abrir minha câmera, acho que não vou conseguir abrir aqui. Isso, pode falar então. Então,
Eu tentei iniciar a catequese, mas logo, perdão, mas logo que eu entrei para a catequese, vem a pandemia. Aí nós tivemos um ano inteiro sem a catequese, e nesse ano nós retornamos aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, com o padre Ronaldo, a coordenadora Josiane e agora a vice-coordenadora Alessandra. E eu nunca tinha tido contato presencial com os catequizandos, na verdade, né? Nessa segunda-feira foi o meu primeiro contato presencial com eles. Eu confesso assim que na hora de ir para a catequese, vem aquela vozinha me dizendo, não vá, deixa, tem mais 2, nós somos em 3, tem mais 2. Mas eu falei, não, eu vou. Cheguei ligeiro de Guarapava, meu pai estava hospitalizado, deixei minha irmã cuidando e fui. Aí, nossa, foi uma experiência muito boa, mas o que tem acontecido no decorrer dos dias é a catequese virtual vindo muito presente na minha vida, porque eu sou catequista da primeira Eucaristia, mas chegou até mim catequizando da Crisma pedindo para voltar, porque eles não estavam fazendo o remoto, e pediram para voltar catequizando da primeira Eucaristia, que fizeram a matrícula e acabaram não acompanhando. Então, assim, esse estender a mão acabou chegando para mim de uma forma virtual também. Então, hoje eu digo assim que, independente, a gente frisa aqui na paróquia que o presencial é o mais importante, mas a gente vê que o contato virtual hoje é muito valorizado pelos adolescentes. E é tão bom eles terem esse contato íntimo no virtual com os catequistas, que a gente pode ajudá-los, ajudar a família e, acima de tudo, evangelizar através do mundo virtual, que hoje está tão dinamizado e espalhado em todo o mundo, não só na nossa paróquia, como na Diocese de Guarapuava e como em todos os lugares, né? Então, é interessante como eles buscam, porque era para a catequese retornar dia 9, depois do Dia dos Pais. Teve catequizando me perguntando se era na semana anterior, na segunda que eu dou catequese. Oi, catequista, tudo bem? É nessa segunda que começa? Então, a ansiedade deles estava muito grande para esse retorno. Alguns não estão podendo voltar no presencial e continuam no remoto, mas, assim, já tenho vivido experiências muito boas como catequista e digo que é um caminho que eu vou trilhar e abro meu coração, sim, a Deus, para que Ele me governe, para que meu humano fique de lado e para que Ele fale através de mim para poder evangelizar as crianças e futuros adolescentes, né, na Crisma também. Era isso. Perfeito, Thaís. Obrigado pela sua partilha, muito boa. Eu vou dar a palavra agora, pessoal, para a Tânia, tá? Depois eu vou dar a palavra para o João Maria. E aí eu acho que nós podemos encerrar, porque senão nós vamos nos estender muito, tá bom? Então, agora para a Tânia. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Eu sou aqui de Nova Laranjeiras, da paróquia São João Batista. Eu dou catequese para Crisma 1. E assim, a minha maior dificuldade é realmente preparar os encontros. Porque, na minha opinião, nós temos pouco material disponível. Não sei se há outros materiais, talvez eu não saiba. E assim, muitas vezes, realmente, na minha opinião, algumas das atividades que tem não seriam tão interessantes, ou para a nossa realidade, ou para a intenção que seria a preparação para a Crisma. Daí, assim, eu queria uma indicação ou alguma, assim, técnica, alguma coisa onde eu possa buscar como melhorar os meus encontros. Também, às vezes, alguns pedaços da Bíblia perdidos, sabe? Muitas vezes eu vejo assim, ler só um pedacinho da Bíblia, para mim, não é interessante, porque às vezes o catequizando não entende aquela parte, não tem ligação com outras. Então, o que eu estou começando agora a fazer é tentar ler a Bíblia meio que completa, né? Começando em Gênesis, os meus catequizandos têm muito interesse em ler a Bíblia, muita curiosidade pelas histórias, e então a gente está tentando começar a ler um pedacinho cada encontro. Nós estamos fazendo encontro presencial,
Faz um mês, mais ou menos, que nós estamos em encontro presencial. Não estou tendo todos os meus alunos, apenas alguns, mas está funcionando bem legal. Então, assim, eu queria que você me indicasse, os outros catequistas também, se tem algum lugar que eu possa procurar ou uma formação ou um material para me enriquecer os meus encontros. Bem, Tânia, essa é uma das reclamações. Eu acho que enquanto existir catequista na Terra, existirá essa reclamação e esse pedido, né? Não sei qual o material que você usa. É uma apostila. Ah, tá. Então, Isso, primeiro... aqui na diocese, perdão, Débora, Ah, desculpa te interromper, mas sim. aqui na diocese é abordado o material Crescer em Comunhão, tá? Então, o Crescer em Comunhão foi adotado para que se realize essa abordagem dessa apostila em toda a diocese, né? Tá bom? Você deve conhecer, né? Sim, mas o Crescer em Comunhão não é apostila, é livro. Vocês fizeram uma apostila a partir do Crescer em Comunhão? É esse livro ali, cadê a menina? Tânia? É esse livro Isso. azul ali que a Célia está mostrando? Foi feita uma apostila e ela é apenas disponibilizada para o catequista. Os catequizandos não têm a apostila. Então, primeiro, independente do material, né? Nós temos que entender que o material para catequese, ele busca ser um roteiro indicativo, né? Primeiro, esse é o primeiro ponto a ser destacado. Este livro, a coleção Crescer em Comunhão, ela busca, e ela está em processo de revisão agora, né? Então, tem se pensado e se procurado trazer mais temas mais atuais dentro do contexto histórico, enfim. Claro que nós não vamos ter a pandemia, né? Não vamos tratar da pandemia, porque ninguém, se alguém apresentar um manual para vocês dizendo que tem uma receita para trabalhar a questão da pandemia na catequese, duvidem, tá? Porque não é um material tão sério. Não estou menosprezando, mas no sentido assim, nós estamos vivendo este momento. Este momento ele precisa ser rezado, ele precisa ser refletido, ele precisa ser trabalhado em muitas situações. Então, assim, o material, ele é um roteiro, né? Ele precisa ser um roteiro. Eu acho estranho, me desculpa, não me entenda mal, eu acho estranho quando dizem que o material limita, né? Ou é pouca coisa, porque eu fui catequista por muito tempo e eu não trabalhava apenas com o material. Para mim, ele era uma indicação, né? E é isso que eu fui catequista em época que não era de internet, né? Eu fui catequista em época que, para fazer pesquisa, eu tinha que ir na biblioteca e emprestar livro para poder fazer pesquisa, né? E na paróquia tinha assinatura de revistinhas, assinatura de materiais que permitiam não um aprofundamento, um subsídio a mais, né? Então, tem sites que você pode encontrar dinâmicas, que você pode encontrar outras orientações, mas, geralmente, o roteiro que te é proposto, ele segue uma linha de continuidade, né? Ele segue um itinerário. Então, você trabalha com a Crisma 1, só que esse catequizando, ele está vindo de uma caminhada catequética e não vai encerrar com você, ou talvez encerre porque você o conduz até a Crisma. Então, o roteiro, geralmente, ele contempla todo esse caminho. Então, precisa-se ter o conhecimento. Por que que se é selecionado um trecho bíblico? A própria liturgia é assim, né? Você não pega na leitura, na primeira, na segunda leitura, e lê a carta inteira de São Paulo, o capítulo inteiro de Atos, como nós fizemos hoje.
é função do catequista, sim, essa curiosidade, e incentivar essa curiosidade nos seus catequizandos. Com certeza, os seus catequizandos despertam a curiosidade de leitura bíblica porque você tem essa curiosidade. Então, você os incentiva, né? Mas, resumindo, tenha sempre essa convicção. O material, ele é um roteiro, ele é um instrumento que quer te ajudar a operacionalizar o encontro de catequese. Ele vai te dar algumas orientações. E ele é um material amplo, ele não é pensado especificamente para catequese na sua paróquia, na sua diocese. Então, às vezes, ele tem a limitação que não consegue certas particularidades. Mas essa coleção do Crescer em Comunhão, essa eu posso falar com propriedade, porque eu a conheço muito bem, né? Inclusive, agora, eu estou entre os autores dessa coleção, né? No grupo dos autores dessa coleção. Então, o nosso pensamento é um itinerário, né, que apresente instrumentos para se concretizar o encontro de catequese. É perfeito? De modo algum é perfeito, né? Mas, volto a dizer, ele se insere em um itinerário crescente, que vem desde o primeiro livro e se encerra com o quarto livro, nessa nova coleção. Na próxima, voltará os 2 livros para a Crisma. Então, é um itinerário composto de 5 livros. Então, eu não posso simplesmente conhecer o que é o trabalho. É preciso conhecer esse itinerário. E, minha querida, se você tem inspiração, volto a dizer, para buscar a dica, dinâmica, hoje tem muita coisa disponível na internet. Você digita em qualquer site de busca para aquilo que você quiser, dinâmica para falar sobre a família, vai aparecer um monte de coisa. Se você tem o anseio, a curiosidade de ir em busca e melhor favorecer a tua catequese, seja feliz e vá em busca do que você pode dinamizar, respeitando sempre, claro, a caminhada de toda a comunidade, de toda a paróquia, a diocese. Porque se a diocese propõe um itinerário, é porque esse itinerário foi pensado, foi trabalhado, foi estudado. Agora, dentro da sala, no encontro de catequese, é você e o Espírito Santo. Então, deixa que ele haja e vá em busca, porque, por exemplo, me deram o tema A Vocação do Catequista em Tempos Atuais, para falar com vocês 2 horas. Eu tive que ir em busca. Tem o documento o meu caso é que eu sabia onde procurar, né? Tem o diretório, tem a Bíblia, mas isso é função também da comunidade colocar à disposição do catequista os instrumentos que ele possa se aperfeiçoar. Perfeito, Débora. Então, só o João Maria agora vai falar conosco e nós já encerramos as participações. Eu passo a palavra depois para a Célia, ok, Célia? Então, agora o João Maria. Olá, estão conseguindo me ouvir direito? Sim, João. Pois é, eu sou o João Maria, eu trabalho com os alunos do 2º ano e, graças a Deus, a gente está conseguindo levar um trabalho bem a sério aqui no município de Cantagalo, e a nossa paróquia está super satisfeita, né, com o trabalho que está sendo realizado. A gente apenas está encontrando uma pequena complicação, digamos assim. É na questão dessa pandemia toda. Então, com isso, a gente tem que ter catequeses online. Só que, pelo que eu estou percebendo, através dos alunos que vêm presencial, a gente percebe também que pais de catequizandos que estão fazendo as aulas online com a gente não estão acompanhando as aulas ou não estão passando conteúdo para as crianças. Ainda na última catequese, tivemos um aluno que chegou e a gente procurou os encontros anteriores dele e ele não tinha esse encontro para passar para a gente, porque os próprios pais não tinham passado para ele esse encontro.
Então, a gente está encontrando esse tipo de dificuldade perante a pandemia. Estamos tentando levar mais alunos aí nos encontros, nas catequeses presenciais, né? Mas a gente está encontrando alguma resistência dos pais. Acho que seria importante também que a gente conseguisse que os pais liberassem esses alunos, tendo em vista que agora a gente tem um espaço amplo, a gente pode colocar os alunos em um distanciamento bem grande, onde um pode ficar distante do outro, e não tem esse perigo de conseguir pegar uma doença desse coronavírus, né? Então, a gente toma todas as precauções, todos os cuidados, com álcool em gel, máscara, tudo que o aluno precisa para estar dentro da sala. O único problema é esse, que online, as catequeses online, não estão sendo passadas aos alunos em casa, pelos pais, talvez, né? Não esteja sendo passado aos alunos. Então, esses alunos estão ficando atrasados com relação a isso. Tá certo? No mais, muito obrigado. Fico super contente, super feliz com essa formação, com as palavras que foram ditas aqui hoje. Parabéns a vocês pela iniciativa. Desculpa, João Rafael e Célia, mas eu só gostaria de pontuar uma questão. Primeiro, nós precisamos entender que a pandemia foi uma situação atípica e que pegou todo mundo de calça curta. Vamos usar bem o termo, né, correto. Todo mundo atire a primeira pedra. Quem nessa pandemia não sofreu, né? Estão aí os professores que o digam. Inclusive, eu deixo aqui meus parabéns aos professores e profissionais da educação que tiveram que se virar nos 30 para dar conta, né, de tanta coisa. Débora, e nós catequistas também. A catequese também se reinventou. Até eu comentei numa entrevista que eu fiz com um jornalista aí da diocese de vocês, não me recordo o nome dele agora, justamente esse dado, a criatividade aflorou nesse período de catequese, né? Mas nós precisamos compreender também que as famílias estavam mais do que saturadas. E em muitas situações, eu sempre brinco, aqui em casa nós somos em duas, minha sobrinha e eu. Ontem eu estava numa formação e ela estava em aula. Eu no meu quarto com o meu computador, ela no quarto dela com o computador dela, cada uma tem o seu computador, cada uma tem o seu celular, um bom sinal de internet. Só que a gente sabe que não é a realidade de todos. Então, tenhamos paciência, né? Com relação ao retorno, ou como é a organização, isso depende muito da realidade de cada diocese, de cada paróquia, né? Eu não sei, bom, enfim, o que eu gostaria de pontuar são essas questões. A pandemia nos desinstalou, nos desafiou, essas dificuldades que o João Maria elencou aqui, elas são reais, até porque os pais também foram exigidos para uma coisa que eles não estavam preparados, né? Mas acreditemos que esse período vai passar. E só duas coisas. A catequese é algo mais do que transmissão de conteúdo, né? E a vivência das famílias também é algo mais do que a transmissão de conteúdos, e eu sei que a gente tem isso muito presente. Muito obrigada, e fecha o microfone, senão não paro de falar, João. Então, a gente ficou bastante feliz, muito contente, eu consegui ler algumas coisas que as pessoas colocaram aí no chat. Catequistas, né, que às vezes estavam com um pouco de insegurança, né, que ficaram mais seguras agora com as suas palavras, né, deu mais confiança, e é isso aí mesmo que a gente está precisando. Foi colocado ali também, né, que aqui agora na nossa diocese tem a Paulus, que está oferecendo vários cursos, várias formações, né, então que os catequistas têm essa possibilidade também de fazer e buscar, porque a todo instante nós estamos precisando de estar
buscando essas formações, né? Nós como catequistas, né? É interessante, nós estamos agora vivendo esse tempo diferente para todo mundo e todos nós estamos tendo que aprender novas metodologias, novo jeito, até lidar com esses equipamentos que a gente não sabia. Então, é tudo novo e precisamos estar atentos, né? Atualizando-se a cada momento, né? Então, muito, muito, muito obrigado, Débora. Foi muito bom ter esse momento. Com certeza, né, serviu para todos nós. Muita gente, assim, está levando mais coisas na sua bagagem, na sua caminhada. Claro que foi pouco. Claro que eu fiquei muito triste, assim, né, de todos aqueles que estavam querendo participar, mas não puderam. Mas terão a oportunidade de ter esse conhecimento e ter essas palavras, né, ao seu alcance também, né? Então, foi muito boa a formação, foi ótimo, foi um aprendizado valioso e foi muito bom estar com você, Débora, tá? A gente sabe, assim, da tua capacidade, da tua espiritualidade, da pessoa empenhada que batalha, que estuda bastante, que lê bastante, né? E isso, né, ajuda a você poder retribuir, partilhar, no caso, com cada um de nós, né? Então, muito obrigado. Desculpa aí também um pouco o transtorno que a gente teve, né? Mas graças a Deus acabou dando certo, tá? Então, de coração, nosso muito obrigado, nossas orações por você, né? Para que você continue firme, né, nessa missão representando o nosso regional. É isso, né, João? Ajuda eu a encerrar, então. E eu muito obrigada a todos os catequistas, todos os coordenadores, né, que participaram, aqueles coordenadores que estavam enviando os links, né, a inscrição, né? Então, nosso muito obrigado a todos. Perfeito, obrigado, Débora. Mais uma vez, um beijo, pessoal. Obrigado, Célia. Obrigado, Dani. Amanhã nós vamos disponibilizar o link aí, as coisas que foi gravada essa formação. Mas é segunda-feira. Só uma coisa, João. Segunda-feira. Porque amanhã eu não tenho condições. Então, segunda-feira eu me... Beleza. Segunda-feira, pessoal. Segunda-feira a gente vai disponibilizar para vocês aí no YouTube da Diocese e no Facebook. Certo, Débora? Beleza. Então, ó, um beijo a todos vocês, um abraço carinhoso a todos. Foi muito bom ter todos vocês aí. Até a próxima. Até. Tchau para todos. Oi. Alguém me chamou? A camiseta dela. Muito linda. Muito linda mesmo. Meu pai que fez aqui. Eu amei tua formação. Nunca vou perder.